Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de cinemática, primeiro vídeo do movimento uniformemente variado. Bora! Antes de entrarmos com tudo no estudo do movimento uniformemente variado, nós temos que ter em mente o seguinte, que os fenômenos que nós estudamos no movimento uniforme também são aplicáveis aqui. Então nós não vamos detalhar, por exemplo, tempo de encontro, corpos extensos, porque nós já vimos. O movimento de um corpo é dito como variado quando sua velocidade escalar varia no decorrer do tempo. O agente que mudará a velocidade deste corpo é chamado de força, e essa força submeterá no mesmo uma aceleração. Sempre quando penso em aplicar força em algo, eu penso logo num carro. Quando o carro dá pau, né? Não sei se vocês já passaram por isso, eu passo sempre. Quando o carro dá pau, a gente tem que ir lá empurrar para ver se o carro pega. Só que, tipo, a gente aplica a força ali e esse carro não pega uma aceleração, o carro não vai ganhando velocidade infinitamente. Nós vamos falar sobre isso bem mais alguns vídeos à frente. E essa força sendo aplicada no carro vai surgir uma aceleração. Logicamente que nós também não somos máquinas para aplicar uma força contínua a todo tempo. Quando há uma força contínua sendo atuada, há uma aceleração que nós chamamos de uniforme. Logo, chegamos no movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, MUV, ocorrerá quando termos uma aceleração constante e diferente de zero. Se caso a aceleração for zero, então o movimento é uniforme, e é justamente o estudo do MU, movimento uniforme, e não o MUV. Como podemos ver, a única diferença entre o MU e MUV é a aceleração. Agora nós temos uma aceleração. Mas o que vem a ser essa aceleração, Felipe? A aceleração seria a variação da velocidade, lembrando que variação de velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação temporal, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Essa aceleração que nós estamos calculando aqui é a aceleração média, tá? Se caso estiver falando sobre a vida real, as coisas acontecendo do jeito que elas são, nós não podemos falar sobre uma aceleração média, porque eu posso aplicar uma força agora, uma força maior depois, uma força menor depois. Mas quando nós vimos uma velocidade final e uma velocidade inicial dividido pelo tempo entre essas velocidades, nós temos a aceleração média. E a sua unidade é em metros por segundo ao quadrado. Já que agora nós entendemos o que vem a ser a aceleração, nós podemos falar sobre o movimento acelerado ou o movimento retardado. Eu vou ler esse enunciado aqui e depois a gente vai debater um pouquinho. O movimento é considerado acelerado quando o módulo da velocidade escalar instantânea for sempre crescente com o passar do tempo. Então vamos destacar aqui duas coisas. A primeira coisa é velocidade escalar instantânea. Felipe, que danado é essa velocidade? Quando a gente está no carro e olhamos para o velocímetro está indicando a velocidade que o carro está naquele momento. E essa velocidade escalar instantânea é justamente essa. É a velocidade que a partícula ou o corpo está naquele determinado instante. E quando nós falamos sobre módulo, o módulo não está preocupado se a velocidade é positiva ou negativa, por exemplo, menos 3 ou mais 3. O módulo ele se preocupa justamente com o tamanho. Por exemplo, menos 3 em módulo é igual a mais 3. Menos 500 em módulo é igual a 500. No primeiro caso aí nós temos no T0 o carro está com 5 metros por segundo, no T1 o carro está com 10 metros por segundo, e aí vai passando o tempo e a velocidade vai aumentando. Então esse carro está em movimento acelerado. E também acontece se for com números negativos. Ó. T0 o carro está com menos 1, em T1 o carro está com menos 3, T2 menos 5 e assim por diante. O módulo das velocidades está aumentando. Mesmo sabendo que menos 3 é menor que menos 1, mas quando olhamos o módulo, está aumentando. Já o movimento retardado é o contrário. Ó, o movimento será considerado retardado quando o módulo da velocidade escalar instantânea
for sempre decrescente com o passar do tempo. No T0 o carro está com menos 6, no T1 o carro está com menos 5, T2 menos 4, ou seja, vai passando o tempo, ó, o módulo da velocidade vai diminuindo. Isso também acontece com os números positivos. Olha, T0 10, T1 8, T2 6, vai passando o tempo e o módulo da velocidade vai diminuindo. Logo, movimento retardado. E agora nós podemos falar sobre a função horária da velocidade. E é a primeira função, a primeira equação do movimento uniformemente variado. Já deixando o adendo aqui, no movimento uniformemente variado nós temos três equações importantes. A primeira, função horária da velocidade. A segunda, função horária do deslocamento ou do espaço. E a terceira, a equação de Torricelli. Essa, nós vamos estudar agora, é a primeira e uma das equações importantes que vai seguir a gente de agora em diante até o fim das nossas vidas, porque, querendo ou não, a física que a gente estuda aqui é uma análise das coisas que acontecem à nossa volta, né? E para chegar nessa equação, nós vamos partir da ideia de aceleração. Nós dizemos que a aceleração, lembrando que essa é a aceleração média, é igual a ΔV sobre ΔT. Só que esse ΔV aqui é a variação da velocidade, né? E é a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso dividido pelo ΔT. Agora eu não vou abrir esse ΔT como T final e T inicial. Vou deixar assim. Se eu pegar esse ΔT e passar para o outro lado, eu vou ficar com mais ou menos assim. Ó. A, que é a aceleração vezes a variação de tempo, é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Como esse V inicial está negativo, vou passar para o outro lado. E vai ficar V inicial mais aceleração vezes ΔT é igual à velocidade final. Eu chego na função horária da velocidade, onde este V é a velocidade em função do tempo. Esse VO, o V0, é a velocidade inicial mais a aceleração vezes a variação temporal. Geralmente nas equações ele não vai colocar ΔT, vai colocar apenas T. Mas é bom a gente colocar esse ΔT para que vocês saibam de onde é que vem essa equação. Pessoal, essa equação é uma relação matemática. Relação sobre o quê? É uma relação de velocidade e tempo. Por isso que o nome dela é função horária da velocidade. E nós iremos utilizar essa equação geralmente quando nós tivermos duas e quisermos encontrar uma dessas três grandezas. Velocidade, onde essa velocidade pode ser inicial ou final, aceleração ou o tempo necessário para variar essa velocidade. Geralmente nas questões ela vai deixar bem clara isso. E aqui nós vamos debater um pouquinho sobre os gráficos formados por essa função. V igual a 4 mais 2t, esse exemplo aqui, né? Esse t, que é a nossa variável, está elevado à primeira. Logo, esta função nós chamamos de função do primeiro grau ou função afim. E esta função do primeiro grau, função afim, tem a carinha assim, ó, f de x igual a ax mais b. O b é o termo que não está sendo multiplicado pela variável. E se nós olharmos aqui na nossa função modelo que nós estamos estudando, o b seria o 4. E este b tem um nomezinho bem bonitinho, que é coeficiente linear da função, que é justamente o ponto do eixo y que o gráfico vai tocar. O x é a nossa variável, que nesse caso é o tempo, e o a da nossa função afim é aquilo que nós chamamos de coeficiente angular. Nós vimos que a função horária da velocidade ela é assim, né? V igual V inicial mais A vezes o t. Logo, para este nosso primeiro caso, a aceleração é 2 e a velocidade inicial é 4. Agora eu vou pegar essa nossa função e vou substituir o tempo por 5 valores, de 0 a 4. E quando o tempo for 0, a velocidade é 4. Quando o tempo for 1, a velocidade é 6 e assim por diante. Se eu pegar esses pontos e traçar um gráfico, vou ter um gráfico mais ou menos assim. Ó.
E como vocês podem ver, o gráfico é uma reta crescente. E isso é bem importante destacar, porque quando a aceleração é positiva, o nosso gráfico é crescente. Neste outro caso, a aceleração é menos 3 e a velocidade inicial é 8. Agora eu vou pegar esse tempo e vou substituir para os 5 valores de 0 a 4. Quando o tempo for 0, a velocidade vai ser 8. Quando o tempo for 1, a velocidade vai ser 5, assim por diante. Do tempo do 0 ao 2, o módulo da velocidade foi diminuindo. Então, do 0 a 2, o nosso movimento é considerado como retardado. Mas do tempo 3 a 4, o módulo da velocidade aumentou. Então, do tempo 3 a 4, este movimento é considerado de acelerado. E como vocês podem ver, este gráfico é uma reta decrescente. Isso acontece porque a nossa aceleração ela é negativa. Sempre que a aceleração for negativa, o nosso gráfico da função horária da velocidade será uma reta decrescente. Agora a gente vai debater um pouquinho esses gráficos com os pontos importantes que nós não podemos deixar de falar. O primeiro ponto importante que eu quero destacar aqui é que a velocidade inicial é sempre o ponto do eixo Y que o gráfico tocará. No primeiro gráfico, este ponto é o 4 e no segundo gráfico, este ponto é o 8. Logo, a velocidade inicial para o primeiro gráfico é 4 e a velocidade inicial para o segundo gráfico é 8. A segunda coisa que temos de destacar aqui é de acordo com a angulação desse gráfico. O quanto ele está inclinado para cima ou o quanto ele está inclinado para baixo. Nós falamos anteriormente e vamos destacar aqui novamente, é que quando a aceleração for positiva, o gráfico será crescente. E quando a aceleração for negativa, o gráfico será decrescente. Logo, no primeiro caso, a aceleração é positiva, porque é um gráfico crescente. E no segundo caso, a aceleração é negativa, porque é um gráfico decrescente. O terceiro ponto é, para encontrarmos a aceleração partindo do gráfico, basta escolhermos 2 pontos conhecidos e aplicar a fórmula da aceleração. 2 pontos conhecidos são aqueles pontos onde nós sabemos o valor do eixo do y e do eixo do x. Lembrando que, neste caso, o tempo é o eixo do x e a velocidade é o eixo do y, tá? Eu escolhi aqui esses pontos. No primeiro gráfico, eu escolhi o ponto 2,8 e o ponto 3,10. E no segundo gráfico, eu escolhi o ponto 0,8 e 1,5. Aplicando a fórmula da aceleração, nós temos que, no primeiro caso, A igual a ΔV sobre ΔT, onde a velocidade final é 10, a velocidade inicial é 8, por isso tem 10 menos 8 ali. Dividido por 3 menos 2, porque o tempo final é 3, o tempo inicial é 2. Isso vai ser igual a 2 sobre 1, 2 sobre 1 é 2. Logo, a aceleração para o primeiro caso é 2 metros por segundo ao quadrado. Já no segundo caso, a velocidade final é 5 e a velocidade inicial é 8, por isso está 5 menos 8. O tempo final é 1 e o tempo inicial é 0, por isso está 1 menos 0. E 5 menos 8 é menos 3, 1 menos 0 é 1, menos 3 sobre 1. A aceleração para o segundo gráfico é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Já a quarta coisa importante partindo desse gráfico é de acordo com o deslocamento. O deslocamento nós podemos calcular nesses gráficos, sabendo que matematicamente, destacando, matematicamente, a área formada pelo gráfico de acordo com o eixo do x é igual ao deslocamento. No primeiro caso, olhando esse gráfico e o eixo do x, eu vejo aqui um triângulo, Um triângulo. E a área do triângulo nós sabemos como calcular. É a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, o ΔS vai ser matematicamente igual à área do triângulo, que é 4 vezes 8, porque 4, porque a base de 0 a 4. 8 porque é de 4 a 12 a altura, por isso que é 8, dividido por 2. Quando a gente fizer essa conta, nós encontraremos a resposta de 16 metros. Logo, este carro, partícula, não sei, ele se deslocou 16 metros em 4 segundos.
O gráfico abaixo representa a variação na velocidade dos carros A e B que se deslocam em uma estrada. Determine as distâncias percorridas pelos carros A e B durante os primeiros 5 segundos do percurso. Calcule também a aceleração do carro A nos 2 primeiros segundos. Nós sabemos que para encontrar o deslocamento, basta nós calcularmos a área formada pelo gráfico e o eixo x. E o ΔS de A vai ser igual à área dessa figura aí. E ao meu ver, essa figura é um trapézio, né? Um trapézio onde a base menor é daqui até aqui. A base maior é isso aqui tudinho, né? E a altura é isso aqui. Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Mas quem é a base menor? A base menor é de 2 a 5. Então a base menor é 3. Quem é a base maior é de 0 a 5. Então a base maior é 5. Isso vezes a altura, onde a altura é de 0 a 2, então a altura é 2. Dividido por 2. Opa, 2 e 2 aqui, ó, tchau, tchau. Então, o deslocamento desse carro A é 3 mais 5, 8. 8 o que, Felipe? Olha o gráfico. O tempo está em segundos. A velocidade está em metros por segundo. Então, esse deslocamento é em metros. Já o carro B, ó, que é esse gráfico azul, nós temos aqui duas figuras. A primeira figura é um trapézio, que é justamente esse daqui, ó. E a segunda figura é um retângulo. E o deslocamento de B é justamente a soma dessas duas áreas, a área 1 e a área 2. ΔS de B vai ser... A primeira área é um trapézio, né? E é um trapézio que a gente tem que dar uma abstraída para saber o que é cada coisa. A base menor é isso daqui, ó. E a base maior, ela está aqui. E a altura vai ser isso daqui. Área 1 de B vai ser... Base menor é 1, mais a base maior é de 0 a 4, então é 4. Vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Mais a área do retângulo, que é a nossa área 2. A área do retângulo é base vezes altura, né? E é de 2 a 5, ó, a base. 2 a 5 a base, 2 a 5 a 3. Então é 3 vezes a altura, que é 1. Cortei ali, cortei aqui. 1 mais 4 é 5. 3 vezes 1 é 3. Então 5 mais 3. E isso vai ser igual a 8 metros também. Agora, para a gente encontrar a aceleração do carro A em 2 segundos, eu vou pegar aqui dois pontos conhecidos nesses 2 segundos. Eu vou pegar o ponto 00 e o ponto 22. Porque eles são bem conhecidos no gráfico. E a aceleração eu vou encontrar pela função, para a gente já trabalhar um pouquinho isso daí. A função horária da velocidade ela é assim, ó, v igual a v inicial mais a vezes o t. Esse v aqui é o v final, que nesse gráfico é 2. Isso vai ser igual a o v inicial, que é 0, mais a aceleração que a gente quer encontrar, vezes o tempo, que foi 2 segundos. Ó. 2 segundos. Deixando aqui mais bonitinho, vai ficar assim, ó, 2 igual a 2A. Esse 2 passa dividindo, né? A vai ser igual a 2 sobre 2, igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do carro A nos 2 primeiros segundos. Um motorista dirigia por uma estrada plana e retilínea quando, por causa de obras, foi obrigado a desacelerar seu veículo, reduzindo a sua velocidade de 90 km por hora, que é igual a 25 metros por segundo, para 54 km por hora, que é 15 metros por segundo. Depois de passar do trecho em obras, retornou à velocidade inicial de 90 km por hora. O gráfico representa como variou a velocidade escalar do veículo em função do tempo, enquanto ele passou por esse trecho da rodovia. Caso não tivesse reduzido a velocidade devido às obras, mas mantido a sua velocidade constante de 90 km por hora durante os 80 segundos, representados no gráfico, a distância adicional que teria percorrido nessa estrada seria em metros de... Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem fazer. Pausaram? Acharam a resposta?
Massa. Se não, bora tentar fazer junto agora. Tipo, tem duas formas de fazer esse negócio. Uma forma fácil e demorada e outra forma fácil e rápida. A fácil e demorada seria achar a área formada todinha por esse gráfico verde e depois achar a área todinha como se não tivesse tido aqui o movimento retardado. Depois fazer a subtração. A outra forma mais fácil é encontrar apenas essa área que eu rachurei agora, que é justamente a parcela de deslocamento que o carro não andou. E se a gente olhar aqui, ó, essa área rachurada parece um trapézio, né? Onde o trapézio tem aqui a base menor, chamada de Bzinho, tem a base maior, chamada de Bzão, e a nossa altura. O ΔS vai ser igual à área do trapézio, né? Vai ser igual matematicamente, deixando bem claro. E a área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. A base menor aqui, ó, é de 20 a 40, então é 20. Mais a base maior é do 10 ao 60, então é 50. 20 mais 50. Isso em parêntese, vezes a altura. A altura é do 15 ao 25, então é 10. Dividido por 2. 20 mais 50 é igual a 70. Então, 70 vezes 10 dividido por 2. 70 vezes 10 é igual a 700. 700 dividido por 2. Porque tem 2 aqui embaixo. 700 dividido por 2 é justamente o valor do deslocamento que esse carro não andou. E isso é igual a 350 metros. Essa última questão é do Enem 2010. E a gente logo vê que o Enem gosta de brincar com textos, né? É um texto grande da poxa. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Amado Antunes, de 1959, ilustra a preocupação com o trânsito na cidade, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dos automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t0 segundos, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos, um entre os instantes 10 segundos e 20 segundos, 2 entre os instantes 30 segundos e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variações da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado nos intervalos 1 e 2, respectivamente. Ou seja, é um texto gigantesco. Ele está pedindo aqui apenas a aceleração do carro A, porque o A seria o imprudente, né? Entre o tempo 10 segundos e 20 segundos e depois entre o tempo de 30 segundos e 40 segundos. Bora lá tentar fazer? Em 10 segundos, o carro A estava com a velocidade de 10 metros por segundo. E em 20 segundos, o carro A estava com a velocidade de 30 metros por segundo. Então, a aceleração média V é igual a V inicial mais A vezes o T. Esse V aqui é o V final. O V final é 20 segundos, 30. Então, o V final é 30. O V inicial é no tempo 10 segundos, que é 10. Então, bota aqui um 10, mais a aceleração, eu quero achar. O tempo foi de 20 a 10. Vou botar aqui o ΔT, tá? 20 menos 10. Esse 10 passa para o outro lado, fica negativo. Fica 30 menos 10 é igual a 20 menos 10 é 10. Então, aqui tem 10A. 30 menos 10 é 20, igual a 10A. Logo, o nosso A vai ser igual a 20 dividido por 10, né? Que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado.
Essa é a aceleração 1, aceleração entre 10 e 20 segundos. Já a aceleração 2, vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. AM2. Cadê? Quando o tempo foi 30 segundos, a minha velocidade era 30 metros por segundo. E quando o tempo foi de 40 segundos, a minha velocidade foi zero. Então, partindo da função horária da velocidade, a minha velocidade final é zero, né? Então eu boto aqui zero. A minha velocidade inicial era 30, então eu boto aqui 30. Mais a que eu quero achar. E o tempo, vou botar o ΔT. Foi entre 40 e 30, então eu boto 40, que é o tempo final, menos 30, que é o tempo inicial. Esse 30, que é a velocidade inicial, passa para o outro lado negativo. Então eu boto menos 30 é igual a 40 menos 30 é 10. Então aqui é 10A. Logo, a nossa aceleração é menos 30 dividido por 10 vai ser menos 3 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a aceleração no segundo trecho. Só que lá na questão ela não está pedindo esses valores como positivo ou negativo. Ela quer os módulos. Logo, a resposta que você iria encontrar lá nas alternativas seria 2 e 3. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.